Boa noite, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, quem esteve de manhã? Levanta a mão. Aí, grupo bom, né? Graças a Deus. Seu marido ficou com vontade de ficar em casa hoje? Falei, acho que eu não vou não, acho que hoje não vai ser legal, né? Vai só você, depois você me fala. Mas é impressionante, né? Como que o Evangelho da Graça, as doutrinas da graça, né, irmãos? Ela nos chama de onde nós estamos e nos capacita para aquilo que Ele chama. E é muito lindo você entender isso, porque isso vai redundar em quê? Em glória para Deus. Não é? A Bíblia diz que o tesouro é Cristo, que é depositado em vaso de barro. Todo mundo no céu vai dizer assim, glória a Deus. É por Ele que eu estou aqui. É por causa da obra de Cristo. E, de fato, irmãos, quando nós estudamos o papel do homem na família, e na igreja e na sociedade, nós chegamos à seguinte conclusão, nós homens, nós precisamos, necessitamos, somos carentes da graça. Então, o sermão de hoje, ele tem que ser ouvido, e assim já, esperando o de domingo à noite. Porque domingo à noite nós vamos falar sobre a graça capacitadora, para capacitar homens, mulheres e jovens a dar um bom testemunho. Eu sei que quando a gente fala aquilo que Deus espera de nós, a primeira reação é, eu não consigo. Eu não consigo. Não consigo ser um homem equilibrado, não consigo ser um homem manso, né? Não consigo ser um homem com princípios, com limites, controlar minha ira. E de fato, irmãos, o Evangelho, primeiro ele nos coloca no chão. E a confissão que o Evangelho, que o Espírito Santo espera de nós é essa, eu não consigo. E a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É na confissão da nossa fraqueza. O Evangelho não tem espaço para soberba, para orgulho. Você não vai ver nenhum princípio de Deus pedido a você que você vai dizer assim, esse eu tiro de letra, esse eu sou tranquilo. Bom, Tito capítulo 2, vamos ler somente o versículo 2, de manhã nós lemos o capítulo todo, você pode ler esse capítulo todo em casa. Então a divisão é simples, né? O primeiro versículo fala daquilo que, da doutrina, da sã doutrina, necessidade de ter um conceito correto. Antes até de a gente ler, deixa eu te explicar uma coisa. Você faz o que faz, pensa o que pensa e se move e age da maneira que você age por causa dos seus conceitos. Por trás de todo comportamento tem um conceito. Por trás de toda decisão existe um valor na nossa mente. Então, quando a Bíblia vai regenerar o homem, e eu estava orando hoje à tarde, pensando nesse texto aqui, a proposta de Paulo nada mais é do que nos levar para o jardim do Éden, para restaurar aquilo que o pecado fez na vida do homem. Então, onde que nós começamos a mudar? Tudo começa no pensamento, irmãos. Tudo começa num conceito correto. Por que que um islã se enche de bomba, despede da família com orgulho, a família fica orgulhosa, ele cheio de bomba amarrado aqui, e ele se joga num prédio e pula num prédio com um carro, bate, mata um monte de gente e se mata também. Por trás desse comportamento bizarro, abstrato, violento, agressivo, tem um conceito religioso. Então, nós precisamos corrigir, são os nossos conceitos. Por exemplo, nós vamos ver hoje aqui que a cultura grega ela era fortemente influenciada pela cultura religiosa e pelo conceito de Zeus. Zeus, quem estudou a mitologia grega, a história do pensamento religioso grego, Zeus era um deus distante, um deus violento, forte, poderoso, e que ele seduzia as mulheres, enganava as mulheres para ter relações sexuais com as mulheres, e ele prometia que ela teria um filho Deus, e tinha filhos semideuses nessa cultura.
Então você imagina uma cultura toda que tem como referência um Deus cujo o seu objetivo ou o seu espírito é o engano. Não é à toa que na ilha de Creta, nessas 100 cidades aqui da ilha de Creta, as pessoas admiravam o engano. E eles olhavam um para o outro e falavam, olha aquele rapaz ali, como ele consegue enganar, olha que bacana, né? Poxa, é um desse aí que eu queria que a minha filha casasse. Vocês já imaginaram nisso, gente? Tem cabimento uma situação dessa? E por isso que o Zeus ele usava a mentira para enganar as pessoas. Por isso as pessoas, era uma cultura mentirosa. E se você observar logo no primeiro capítulo, nós vamos ver logo no início, na apresentação, Paulo diz assim, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé entre os eleitos, o pleno conhecimento da verdade. Paulo dá aqui um toque já, né? Aqui não vamos falar da verdade, aqui não tem esse negócio de mentira. E quando chega, imagina, porque os homens, a nação de modo geral, você é o que você pensa do seu Deus. O seu Deus determina muito do seu comportamento. E o Deus desse povo era um Deus do engano, Deus da mentira, Deus da glutonaria, Deus da bebedeira, da promiscuidade. E esses homens tinham esse comportamento, e são para esses homens que agora convertidos, que Paulo está orientando a Tito. Tito conhecia muito a cultura, ele era grego. Ele conhecia aquela realidade ali. Tito era um homem extremamente íntegro. O dia que Paulo precisou alguém pegar uma oferta em dinheiro grande e levar num lugar lá, ele disse, olha, tem que ser Tito, dá aqui, porque Tito, você só coloca muito dinheiro na mão de alguém, especialmente do reino, né? Se for alguém de confiança. Quando ele vai se apresentar em Jerusalém, Paulo diz assim, esse aqui, ele é grego, ele não vai precisar se circuncidar, nem guardar o sábado, mas Jesus transformou a vida desse homem. Esse homem é um homem transformado, ele tinha o testemunho de Paulo. Então Paulo escreve para ele, quando chega aqui no versículo 2, ele diz, quanto aos homens idosos, preste atenção, essa expressão homem idoso, que naquela cultura, casou, ele se tornava alguém idoso, ele era considerado alguém idoso. Então aqui é homem casado, tá? Homem que não é solteiro. Vamos lembrar, gente, que nessa época a expectativa de vida entre os pobres não passava de 40 anos de idade. Então, de modo geral, as pessoas tinham uma expectativa de vida muito curta. Então, quando ele fala homens, aqui são homens casados. Que sejam, vamos estudar esse verbo aqui. E aí ele começa a falar sobre as 4 características de um homem de Deus. Temperante, respeitável, sensatos, sadios. E no sadio ele dá 3 áreas que o homem precisa ser sadio. Na fé, no amor e na constância. Então vamos repetir. Que os homens maduros precisam ser, primeiro lugar, temperante, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Vamos lá, vamos caminhar para essa exposição só desse versículo. Agora à noite falaremos só desse versículo. A sã doutrina vai produzir uma nova sociedade. E o primeiro lugar que a sociedade vai impactar é a família. E o primeiro lugar que a sã doutrina vai transformar é a família. E na família, o primeiro que ele vai atingir é o marido. Você vê como que Deus é um Deus de ordem? Você vê como que Deus começa a coisa certa? Primeiro lugar, onde? Na família. E na família, começar por onde? Pelo marido. Homens, entenda uma coisa, tudo começa com você em casa. Você a tua esposa e teus filhos estão olhando para você e vendo para onde que você vai. E o que você faz. E o que você não faz. Naturalmente falando, a mulher é seguidora. E ela precisa de um homem para ela seguir. E mulher é seguidora mesmo. Já mencionei aqui que um dia nós estávamos pedalando e eu e a Vera, a gente encontrou numa estrada um sujeito indigente com aqueles carrinhos só com tranqueira, não tinha nada que presta lá, só aquelas coisas bem sujas, imunda, umas garrafas de pinga pela metade, terminando, de cachaça, aquela comida naquelas vasilhas azedas, aquele lugar horrível,
um cachorro sarnento acompanhando, né? Sempre tem um cachorro, né? E uma mulher atrás daquele homem. Falei, Vera, a mulher é seguidora, ela acreditou no projeto dele. Ela topou. Porque naturalmente a mulher é seguidora. Por isso que quando Deus quer começar um grande projeto, Ele começa com o homem. Foi assim com Abraão, foi assim com Davi, foi assim com José, mesmo Deus falando com Maria. Deus fala com Maria, mas quando eles casam, Deus não fala mais com Maria, fala direto só com José, a sua liderança. Então, aqui nós vamos entender, irmãos, que crença gera comportamento. Crença correta, comportamento correto. É impossível alguém ter um conceito correto e não ter uma prática correta, ou o contrário. A família é a primeira a experimentar essa bênção da sã doutrina. Por isso que ele vai dizer, quanto aos homens, primeira coisa, precisa ser homem sóbrio. A palavra temperante aí no original, ela é traduzida literalmente como sem vinho. Sem vinho, alguém que não está embriagado. Um homem sóbrio. Segundo lugar, ele precisaria ser alguém respeitável. Eu vou erguer na mão aqui, o irmão vai passando. Lá, respeitável. Digno de respeito. Lembra que numa cultura onde o engano, onde a mentira fazia parte, Paulo vai dizer o seguinte, na igreja um homem precisa ser alguém de respeito. E nós vamos ver que uma das coisas que gera respeito é você ser verdadeiro. Um homem que fala a verdade. Gera confiança. E tem que ser sadio, não pode ser doente. Obviamente, de manhã nós vimos que aquela sociedade era uma sociedade doente. Uma cultura doente. E aí Paulo vai dizer, na igreja não, na igreja nós precisamos de homens sadios. Sadios é o quê? Que tenha boa saúde? Sim, em 3 áreas. Na fé, no amor e na constância. Na perseverança. Vamos entender que o ser está antes de tudo. Sua influência, homens fortes e maduros são colunas da família e colunas da igreja. E eu vou dizer uma coisa para nós aqui, irmãos, nós que estamos aqui em Umuarama da Igreja do Evangelho Pleno, nós homens aqui, nós temos uma dívida com a nossa geração, nós temos uma vocação com essa geração. As crianças dessa igreja, os adolescentes dessa igreja, os meninos dessa igreja, precisam olhar para nós, homens maduros, e dizer, eu quero ser igual a ele. A igreja precisa de modelos. A igreja precisa de referências. Nós vivemos uma sociedade sem referência. Domingo de manhã nós vamos falar sobre os jovens. E uma das marcas dos jovens de hoje, que eles estão vivendo uma época sem referência. E quando as têm, são as piores possíveis. Olha a nossa sociedade. Que sejam, ser é mais importante do que fazer. Quando a gente ministra sobre o papel do homem na família, muitos homens dizem, pastor, mas o senhor é preparado, o senhor estudou seminário, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu tenho dificuldade. Nós não estamos falando de habilidades, nós estamos falando de caráter. As 4 características que Paulo indica que o homem precisa ter, não está relacionado à habilidade, você não faz isso em faculdade. Escola nenhuma ensina isso, só o Espírito Santo, mediante a palavra, transforma um homem desse ponto. É caráter. Não são obras, é caráter. E há algo que você é curioso, que você vai ver, quando você pega as características do homem, são as mesmas dos presbíteros. E aí você vai dizer dos presbíteros que são pastores, ou os pastores que são presbíteros, e você vai dizer, Paulo, mas então, por que o homem da casa tem que ter a mesma qualificação do presbítero? A única diferença é que o presbítero ele vai dizer que tem que ser apto para ensinar. Porque a tua casa é a pequena igreja, é a célula da igreja. As células dessa igreja aqui não é aquela que você participa que vai 5, 6 famílias, grupos pequenos, aquela também. Mas as células dessa igreja aqui é o teu casamento, é o relacionamento seu com seus filhos. O que torna essa igreja saudável ou não, é a qualidade do seu casamento, é a qualidade dos seus filhos, é a qualidade da fé, da saúde que tem na sua casa. Por isso, irmãos, que uma igreja saudável ela é composta de famílias saudáveis. É impossível um sujeito falar, eu estou saudável, mas está com as células todas doentes.
Uma célula sadia produz um corpo sadio. Família sadia produz. Por isso que é caráter, é ser, não é fazer. Vamos começar? Vamos para o primeiro isso, já está lá. Sóbrio. Eu gosto muito, Calvino, quando faz a tradução desse texto, ele traduz literalmente, sem vinho. Sem vinho. O que é uma pessoa temperante? Ela é moderada. Outros tradutores colocam como moderados com o uso do vinho. Mas eu gosto mais da tradução de Calvino quando ele diz que é sem vinho, ele é sóbrio. Ele é exatamente o contrário da pessoa alcoolizada. O que o álcool faz e o que o sóbrio faz? O contrário de alguém sóbrio é alguém embriagado. E aí a gente começa a entender, você é uma pessoa embriagada? Não, pastor, eu não bebo de jeito nenhum. Graças a Deus. Hoje já sabe, quanto mais distante da bebida que você estiver, melhor. Se alguma coisa que nós precisamos manter distância é de bebida. Né? Mas sabe, irmãos, não é só bebida que embriaga, não. Nós homens somos candidatos a alguns tipos de embriaguez. Por exemplo, poder embriaga. Poder embriaga. Poder religioso, poder político. Qualquer tipo de poder pode embriagar. Política embriaga. Irmãos, nós vimos na última eleição para presidente uma polarização e homens e mulheres embriagados dos dois lados. Gente aclamando e dizendo isso aqui é de Deus, isso aqui é do diabo, isso aqui é do diabo, isso aqui é de Deus. Pessoas colocando a política acima da fé, acima da família, acima de tudo, passando por cima de tudo, embriagado. Claro que nós temos que ter preferências por perfil mais bíblico, mas onde que nós estamos na cabeça de achar que um homem vai resolver o problema do Brasil? O problema do Brasil não é político, o problema do Brasil é espiritual, é falta de Jesus. A Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Um homem cheio do Espírito Santo não fala só de política, ele fala de Jesus. Claro que nós temos que ter política, claro que temos que ser politizados, ter a nossa participação, mas nós não devemos nos iludir, nos embriagar. Sabe o que a embriaguez faz? Não enxerga direito. O bêbado não enxerga, né? O bêbado ele vê tudo turvo, né? Bêbado não tem equilíbrio, ele cai, ele não consegue andar reto. Uma pessoa embriagada é assim. Ela não enxerga direito, ela briga com todo mundo, né? Outra coisa que embriaga, irmãos, é sexo. Quantas famílias vocês conhecem que foram destruídas financeiramente porque um homem se apaixonou literalmente, ficou louco por uma outra mulher, abandonou família, abandonou tudo e foi viver, celebrar a sua sexualidade como se isso fosse tudo. Outro que embriaga, irmãos, é lazer. O lazer é importante. Claro que é importante. Mas tudo tem um limite. Um homem equilibrado, ele sabe a hora que aquilo está mexendo com a agenda dele, aquilo está atrapalhando a família. Como eu mencionei, eu gosto de futebol. Esses dias uma família estava falando para mim e para a Vera, eu não gosto de futebol não, detesto, queria que acabasse o futebol. Eu falei, por quê? Falei, meu marido sai para jogar futebol, volta às 11h30 da noite, meia-noite, bêbado e tal. Mas futebol não presta. Eu falei, mas não tem nada a ver com futebol. Futebol é 30 minutos, ninguém aguenta nem correr mais que isso. Se é 6 horas, 7 horas você está em casa. O problema não é esse. O problema é a embriaguez, consumo. Mas eu quero falar sobre um ponto muito perigoso hoje, gente. É homens embriagados com o trabalho. Você quer ver se o trabalho dá dinheiro. Se não der, ele desiste logo. Ele não vai ficar se matando se não estiver dando muito dinheiro, mas se começar a dar dinheiro, o dinheiro traz poder, o poder conquista e ele vai trabalhando, e ele vai trabalhando, e ele vai trabalhando. Tem um irmão em Cristo que ele era muito pobre, lá em Maringá, e ele se tornou uma pessoa rica.
E esses dias falando comigo, ele tem mais ou menos a minha idade, ele dizendo que ele precisava fazer as coisas, mas não tem tempo. Queria fazer academia, queria passear mais. Falou, pastor, eu vejo o senhor passear tanto com a tua esposa, eu vejo no Face de vocês, eu fico até com inveja, tanto que você e a Vera, né? E nós não temos tempo. Eu falei, rapaz, você conseguiu tantas coisas, você está com 60 anos, conseguiu tantas coisas, se essas coisas que você conseguiu com 60 anos não te der condições de você curtir a vida com a tua esposa, não valeu nada. De que vale bens? Se você não curte, se você não vive a vida, se você não passeia, se você não abençoa pessoas, se você não ajuda instituições, se você não consegue ter uma visão maior. Não, pastor, mais um pouquinho, filho, mais um pouquinho? Isso não tem fim. Irmãos, muito cuidado com o trabalho. Principalmente os irmãos que estão, pela graça de Deus, prosperando, de você colocar o trabalho na frente da família. O trabalho é importante? Claro que é. A Bíblia diz que quem é preguiçoso tem que sentar perto de um formigueiro e ver como é que a formiga trabalha e pedir perdão para Deus. Mas todo o excesso, irmãos, o trabalho vicia. O trabalho também tira você de problema com a família. Às vezes você tem que encarar problemas na família e se você fugir para o trabalho, se esconder no trabalho, vai ficar mais bonito. Cuidado com os excessos. Eu talvez hoje teria que perguntar para mim e para você, o que desequilibra você? O que tira você da seriedade? O que te embriaga? O que te apaixona? Vamos tornar isso de uma maneira mais simples? Por quem e por que você é uma pessoa apaixonada hoje? O que você mais ama na tua vida? Responda no seu coração hoje, os homens aqui presentes. O que você mais ama nessa vida? E seja o que for que você tenha respondido no seu coração, meu irmão, hoje é dia de se arrepender e dizer, Senhor, eu quero te amar acima de qualquer coisa. Amarás, pois, Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Qualquer coisa que você ame menos do que Deus é idolatria na tua vida. É vinho, é cachaça. Você vai se embriagar. Você vai virar escravo. Temperança, equilíbrio, colocar sobre o limite, digno de confiança. Um homem que sabe moderar a atração pelos prazeres. Assegura o domínio da vontade sobre os instintos. E proporciona o equilíbrio do uso de bens criados. Não exagerado, uma pessoa equilibrada. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Mas é interessante que as pessoas dizem assim, pastor, mas eu sou viciado nisso, eu tenho uma atração por isso, que eu não consigo, eu fico cego, eu esqueço. É interessante, irmãos, que as consequências traz a gente para a realidade. Você imagina uma quadrilha de assaltantes se preparar para assaltar um banco? Isso nos tempos antigos. E eles entram num banco para assaltar, fortemente armados, motivados para assaltar aquele banco. E quando eles entram dentro do banco, naquele dia, é o pagamento da polícia militar daquela região. E tem 300 policiais armados dentro da agência para receber o pagamento. Antigamente recebia no banco o pagamento, né? Os mais novos não vão entender isso. Vocês acham que a vontade dele de assaltar vai passar? Na hora. Na hora a vontade vai passar, seja qual for o ímpeto e os projetos de assalto. Acabou. Vão guardar a sacolinha de dinheiro e ir embora. Irmãos, às vezes nós não temos dimensão do perigo dos nossos exageros e dos nossos erros. Nós somos uma sociedade do extremo, homens que comem demais, homem que come de menos, homem que dorme demais, homem que dorme de menos, homem que trabalha demais, homem que trabalha de menos. Que brinca demais, que é sério demais. Todo extremo é perigoso. Todo extremo esconde uma realidade. Pensa comigo, um homem de apetite desordenado, sem disciplina, sem limite, ele é um desastre para a família, um desastre para a igreja e um desastre para a sociedade. Por isso que ao organizar as igrejas, ali naquela região, Paulo diz para Tito, nós precisamos de homens sóbrios. Como isso traz segurança para os filhos, quando você tem um homem sóbrio dentro de casa, um homem firme. Vamos para o segundo ponto, respeitáveis.
Isso é mais fácil, né? O que é um homem respeitável? Um homem digno de respeito, é um homem sério. Que conquistou respeito pelo testemunho e amor a Deus, a família e a igreja. O que é um homem sério? É um homem que não pode ser acusado de escândalo, que vive na luz. Um homem que não abre brecha para o pecado. Eu não estou falando aqui de ser sisudo, de ser cara fechada, de não ser brincalhão, de não contar piada. Você pode ser uma pessoa extremamente alegre e ser uma pessoa séria. Você pode ser uma pessoa muito sisuda e ser uma pessoa de caráter duvidoso. Irmãos, aqui é um ponto que eu quero parar um pouquinho e falar sobre o pecado do adultério. Quero falar um pouquinho sobre a prevenção de adultério. Deixa eu dizer uma coisa aqui, gente. Homem tem que ser sério, homem casado tem que ser sério. Ele não pode ter amiguinha de bate-papo, de internet. Ele não pode ter coleguinha de WhatsApp do sexo feminino. Ele não pode ter intimidade com a secretária, da secretária brincar com as coisas mais íntimas da vida dele. Ele não pode ter liberdade com a colega de trabalho e conversar com a colega de trabalho coisas que um homem não se conversa com a mulher. Até no cumprimentar uma mulher, um homem tem que ser sério. Ah, pastor, mas eu só cumprimento de modo sério. É simples você saber se isso é verdade. Quando a tua mulher está do lado, como é que você cumprimenta aquela pessoa? Quando a tua mulher não está, como é que você cumprimenta? É de gracejos? Há homens casados que são homens muito alegrinhos, muito liberais nos seus relacionamentos. Conta piada no trabalho, piadas indecentes, tem liberdade, as pessoas têm liberdade de vir falar isso com ele. Não tem postura de homem sério. E eu lembro que eu era capelão e professor no Sesumar, e um dia eu estava andando pelos corredores da universidade, estava de costa para mim um homem que era um presbítero de uma igreja que eu conhecia. E a fama dele era de namorador ali na universidade, de conquistador. E ele tinha 2 funcionárias e ele fazendo gracinha, fazendo cosquinha nelas e brincadeira e risadinha. E eu fui chegando e elas já estavam sem graça e ele não me viu. E eu cheguei atrás e falei bem alto: a paz do Senhor, meu irmão. Ele só não assustou mais porque ele viu que não era a esposa dele, que se fosse, ô pastor, tudo bem? Então eu falei, eu estou bem, e você, como é que você está? E fui embora. Depois ele veio falar comigo, se explicar. Você é um homem sério? As pessoas têm liberdade de falar coisas com você? Qual que é a sua postura na internet? Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. A hora que você está atrás de uma tela, você não está protegido, você está exposto. É ilusão achar que ali ninguém te vê. Está todo mundo te vendo. Você tem carências na tua vida? Converse com a tua esposa. Você tem necessidades que você acha que não estão sendo atendidas? Converse com a esposa. Ora vocês dois juntos, abre o coração um para o outro. Mas não vá buscar essas carências suas, não vá satisfazer com relacionamentos aí fora. E muitos homens não querem nem ter adultério, trair a esposa. Mas ele fala, mais um pouquinho eu vou, mais um pouquinho eu vou. No próximo você cai. A Bíblia nos ensina, irmãos, na área sexual, o homem tem que manter distância. A única palavra é fugir. Olha o que José fez. Se ele fica lá explicando para ela 10 razões pelas quais eu não posso cair, adulterar com você, na segunda ele já estava na cama com aquela mulher. Os hormônios falam alto. Ele saiu tão correndo que ela foi agarrar, ficou com a roupa dele na mão, com parte da roupa dele, e ele sumiu. E ele não fugiu por causa dela, ele fugiu por causa dele. Nós precisamos conhecer as nossas fraquezas, nossos limites. Um homem tem que ser sério. Tem que se dar o respeito. Cuidado com liberdade. E hoje é comum isso. Tempo atrás, um casal conversando com a gente, já faz uns 10 anos isso, um casal, a mulher disse, olha pastor, meu marido é muito chato, ele está bravo comigo só porque eu estou conversando com um ex-namorado na internet. Eu falei, só por isso? Mas, que coisa. O que uma pessoa casada tem que conversar com um ex-namorado, gente? O que um homem tem que conversar com uma moça solteira?
Uma moça que acabou de se divorciar, está passando vou dar uma força. Tem muita gente para dar força para ela. Põe a tua esposa na linha, põe a tua esposa para atender ela. Nós temos que tomar devidos cuidados com coisas simples. Simples. Um homem precisa ser sério. As pessoas te respeitam. Você se dá o respeito? É interessante, irmãos, que pode voltar um ainda, né? Tem ainda no respeito. Quando nós pensamos, uma das coisas que gera respeito é você ser uma pessoa verdadeira. Agora, você veja bem, Paulo está dizendo, para ter respeito precisa falar a verdade. Para falar a verdade, você precisa ir contra a tua cultura, porque na cultura cretense a mentira e o engano era o status. Você se dá o respeito? Tua esposa te respeita, teus filhos te respeitam. Não tenha dúvida que uma das coisas que produz respeito é ser verdadeiro, é falar sempre a verdade, ser íntegro, honesto. Terceiro lugar, penúltimo, sensato. O que é uma pessoa sensata? É uma pessoa ajuizada, prudente, uma pessoa que age com sensatez. Ele é regrado em seus hábitos e conduta, que tem ou revela um bom senso. Nós vamos ver que essa mesma palavra para os jovens domingo. Alguém que mede as palavras, alguém que mede o seu comportamento, alguém que é cauteloso. Alguém que é cauteloso, que tem cautela, que é prudente, que age com coerência e discrição. Um homem sensato, ele é equilibrado. Ele tem cautela para agir, ele tem coerência, ele é discreto, ele sabe se refrear, ele sabe dizer não. Irmãos, isso não é defeito, é característica. Naturalmente a mulher tem reações mais emocionais. Não é que o homem não é emocional, mas o homem, principalmente na área financeira, o homem precisa ter controle. Eu vou dizer uma coisa, uma família endividada, normalmente coloca a culpa na mulher. Mas a raiz do problema está no homem, que não tem liderança na área financeira. Eu passei isso na pele. Meus filhos eram pequenos e eu comecei a reclamar muito que estava apertado em casa, que estava com conta para pagar. Sabe aquele pai chato que tudo que fala, ele fala, mano, tem pouco dinheiro, ganhei uma pizza. Não. E começa a ficar aquele terror assim. Aí eu lembro que meu filho já era mocinho, ele disse, pai, você está falando da situação aí, eu vejo de vez em quando o senhor dá indireta, que é nós que estamos gastando e tal, mas o homem da casa é o senhor, ué. O senhor tem que tomar a liderança disso e resolver. Falei, filho, você tem razão, obrigado. Passou um pouquinho, ele falou, pai, me dá dinheiro para não sei o que. Eu falei, não, vai começar agora o negócio. Ele falou, pô, mas logo comigo? Há uma diferença entre ser generoso e ser alguém sem controle. Ou ser alguém com controle e ser um pão duro. Um avarento. Não é isso que nós estamos propondo. Mas uma casa tem que ser um orçamento, e o marido precisa liderar isso, e dizer, olha, nós temos alvos, nós temos metas, nós temos projetos, inclusive de oferta, de missões, do dízimo, nós temos um plano financeiro aqui. Um homem sensato, ele tem cautela. Como as famílias precisam disso, irmãos? Em último lugar, a Bíblia diz que o homem precisa ser sadio, ser são. Não é à toa, né? Ele é são porque a sociedade é doente, né? Ele está numa sociedade doente, quem estava lá, e os recém-convertidos tinham essa ideia. A palavra sadio tem a ideia de íntegro, de inteiro. Né? Pensa numa carne, num alimento, que ele é inteiro saudável. Você não comeria, né, uma carne, um peixe, ou qualquer que tivesse parte estragado. Sadio aqui tem essa ideia de ser íntegro. E se você estudar um pouco mais a fundo, você vai entender que, espiritualmente falando, é pessoas que são vazias de si e cheios da graça de Cristo. Homens que já se esvaziaram,
E eles têm 3 virtudes de maturidade, ou 3 áreas que eles são sadios. Na fé, confiança em Deus. No amor, servindo a Deus e aos outros. E na perseverança, sabendo esperar em Deus. Vamos rapidamente falar sobre esses 3 pontos. Primeiro, sadios na fé. O que é um homem sadio na fé? Aqui tem 2 aspectos. Primeiro, que ele tem uma fé saudável, ele tem princípios, ele sabe no que ele crê. Ele não tem heresias, ele não come coisa estragada. É alguém que lê as Escrituras. Sadio na fé é alguém que tem uma teologia, uma doutrina, uma convicção de fé saudável. No que você crê? No que a sua família crê? Você é aquele que tem saúde doutrinária na sua casa, você pega a tua família, senta com a tua esposa, ensina teus filhos. Você ensina na tua casa o que é a palavra, você estuda para você. Um homem saudável nesse aspecto, irmãos, é um homem que tem uma sã doutrina. Segundo aspecto é que ele aprendeu a confiar em Deus. Veja que o verbo aí é aprendeu, ele não sabia. Uma fé saudável é uma fé provada, uma fé desenvolvida. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação, desenvolver a nossa caminhada cristã. Segundo lugar, sadio no amor. Eu imagino a controvérsia e o choque que foi quando Paulo fala isso para essa igreja e para essa cidade. Porque o conceito de amor na cultura grega é um conceito totalmente pervertido. E na nossa cultura também, irmãos. De modo geral, poucos homens aprenderam a amar. Muitos sabem ser machos, mas não sabem ser homem. O que é ser sadio no amor? Eu já falei aqui, vou mencionar novamente. Quando Deus nos criou para amá-lo e para servi-lo. Quanto mais nós amarmos a Deus e mais nós servirmos a Deus, mais felizes nós seremos. Quando Deus criou o casamento e a família, Ele deu a nós homens o privilégio de amar e servir. Você está nesse casamento, você está nessa família como homem para amar e servir. Só que o diabo mentiu e enganou. A mentira, né? Mais uma vez. E o conceito do mundo é o seguinte: quanto mais você for amado e mais você for servido, mais feliz você vai ser. Por isso que as pessoas buscam ser amadas e exigem ser servida. E cobra da esposa, cobra dos filhos, cobra da sociedade, tudo isso. Mas um homem maduro no amor é um homem que serve. É um homem que se preocupa mais com a alegria e satisfação da esposa do que com a dele. É alguém que tem uma atitude de amor, serve a Deus, serve ao próximo, principalmente à família. Você ama ao ponto de servir? Você serve a tua família? Você já descobriu o prazer de servir? Que ele é muito maior do que ser servido? Você já experimentou que um homem maduro no amor é alguém que prefere amar do que ser amado? Prioriza amar, cuidar. Eu costumo dizer nos encontros de casais, irmãos, que nós, como povo de Deus, pode faltar muita coisa para as nossas esposas. Pode faltar brilhante, pode faltar vestido caro, sapatos caros, pode faltar carro, pode faltar casas em condomínios ou em prédios, mas na nossa casa não pode faltar amor. A nossa esposa não pode ter necessidade de amor, ela precisa ser amada. Nós precisamos amar de verdade, irmãos. Nós precisamos servir. Deus te capacitou para amar. Deus é amor. Quando nós estamos cheios de Deus, a primeira coisa que nós temos necessidade é de amar. Ame a sua esposa, ame os seus filhos. Ame de forma prática, não só de palavras. Sirva, se preocupe, cuide, volte os seus olhos. Gaste tempo. É uma incoerência você falar que ama e não tem tempo.
Priorize. Priorize a sua família na tua agenda. Priorize a sua esposa. Você ama a sua esposa? Você ama seus filhos? De uma forma saudável? Terceiro lugar, na perseverança. Aqui a tradução literal poderia ser homens constantes, homens que não se abalam. Ele é grato e adorador nos dias bons, e ele é grato e adorador nos dias maus. Ele sabe esperar em Deus. Aliás, ele não sabe. Ele não sabia, aliás. Vamos para Filipenses capítulo 4, versos 12, que está lá na tela. Paulo dizendo, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura. E eu amo esse verbo, o tempo verbal do verbo aprender. E ele diz assim, eu aprendi. Se nós estivéssemos perto de Paulo, ele dizer, Paulo, mas por que você aprendeu? Ele falou, porque eu não sabia. Eu achava que feliz quando tem dinheiro e chateado quando não tem dinheiro. Alegre quando tem tudo e revoltado e chateado quando não tem nada. Esse é o homem natural. Mas o homem maduro, irmãos, na perseverança e na constante, é um homem que aprendeu. O que ele aprendeu? O segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, seja tendo muito ou passando necessidade, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um dos versículos usado errado, né? As pessoas falam, vou comprar um carro, por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Não é isso. O texto está dizendo, ó, eu aprendi, eu posso passar dificuldade e ainda assim vou estar constante. Há homens que quando a situação financeira está difícil, ele bota um terror dentro de casa que ele apavora todo mundo. Nós precisamos ser constantes. Olha, hoje está difícil, mas vamos confiar em Deus, vamos continuar fiéis e trabalhando que um dia Deus vai mudar a nossa realidade e o Senhor pode nos abençoar. Tudo posso naquele que me fortalece. Concluindo, irmãos, primeiro eu tenho um chamado, ser um homem de Deus. Você não nasceu no sexo masculino por tua escolha. Você não teve o livre-arbítrio, né? Ou livre-agência. Um dia Deus te chamou lá no céu e falou, olha, eu estou querendo fazer, você vai nascer lá na terra, dá uma olhadinha aqui, tem o sexo masculino e o feminino, o que você quer ser? Ó, a mulher tem isso aqui de vantagem, tem essa desvantagem, o homem tem isso de vantagem, isso de desvantagem. Ô Paulo, dá uma escolhida aí, o que você acha? Não. Salmo 139 diz que a nossa sexualidade foi determinada por Deus, é um decreto de Deus. E quando Deus te fez homem, Deus te chamou, Ele tem um projeto para a tua vida. Você ser esse homem aqui de Tito 2:2. Então, responda a esse chamado. Diga, Senhor, eu quero ser esse homem. Eu quero ter essas características do reino. Segundo lugar, eu posso dizer aqui como homem, de mim mesmo eu não consigo. Eu amo a visão de Moisés. Quando Deus botou o projeto na frente dele, ele falou, Senhor, o negócio eu tenho uma condição. Deus falou, qual? Ele falou, o Senhor vai comigo? A tua presença vai me acompanhar? Acho que a gente tinha que perguntar isso, pastor, no dia do casamento aqui. Anda o rapaz pôr o dedo na aliança da moça, a gente fala isso. Falou, você vai entrar aqui, você vai entrar para esse casamento, você sabe que você vai? Sei. E o noivo deveria dizer assim, pastor, eu vou, se a presença de Deus for comigo. Eu não consigo, mas Deus pode me capacitar. Terceiro lugar, nós temos que professar a fé, que nós dependemos da graça capacitadora. Não tem homem perfeito, gente. Não tem homem com todas essas características. Deus pega e transforma. Então, nessa noite, eu e você podemos dizer, Senhor, eu sou um candidato desse projeto. Eu quero viver isso. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor nessa noite. Como homem, diga para o Senhor nessa noite, Senhor, eu quero ser esse homem. Se eu não fui até hoje, quero que o Senhor me perdoe. Minha esposa me perdoe, meus filhos, mas eu quero. Eu quero ser um homem de acordo com a tua palavra. Vamos ficar em pé e vamos orar. Os moços aqui presentes, domingo que vem é para você, mas hoje também foi para você. No sentido de você entender que você tem um futuro brilhante pela frente no reino.
Tem uma vaga para você na escola de Deus. E o projeto de Deus já começou na tua vida. Aprender a trabalhar, a ser honesto, a ser um bom filho, a estudar. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso domingo de manhã. Aos homens aqui presentes, não trabalhe com culpa. O que você não foi até hoje, está nas mãos do Senhor. Peça perdão, é daqui para frente. Diga, Senhor, transforma a minha vida. Eu vou dar um minuto para você orar e logo em seguida eu vou orar por você. Ore por você. Esposas, orem pelos seus maridos. Interceda pelo teu marido nessa hora. Filhos, orem pelos seus pais. Peça a graça de Deus. Clame. Irmãs, nós homens precisamos de oração. Nós temos lutas internas, tentações externas, pressões, cobranças. Nós temos que olhar firmemente para Jesus. Orem por nós. Nós dependemos de Deus. Senhor, eu quero te pedir, ó Deus, por cada homem aqui presente, eu me incluo, Senhor. Temos fraquezas, temos lutas, tentações, dificuldades pessoais. Só se o Teu Espírito nos capacitar, Senhor. Só se o Senhor encher-nos do Teu Espírito para que possamos cumprir esse mandato. Ó Senhor, olhamos para a Tua graça nesse momento e declaramos a nossa necessidade. Carecemos da Tua graça, Senhor. Pai, todos os homens que se arrependeram nessa noite, que estão confessando as suas fraquezas, suas lutas, que o Senhor os perdoe, Pai. Coloca o perdão no coração, a paz, que o diabo não os acuse, Senhor, do passado, mas que Teu Espírito Santo nos leve a olhar o futuro, aquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida, em nome de Jesus. Amém.